ela é ruim para o trabalhador, ela é ruim para o Congresso, ela é ruim para toda a sociedade. Nós decidimos votar contra por entender que ela pode ser muito melhor. Esses textos que estão aí, as emendas que foram apresentadas, nem o próprio governo conseguiu se entender. Portanto, nós vamos encaminhar para votar contra, vamos encerrar essa discussão aqui na casa e aí, no futuro próximo, tenho certeza que teremos condições, com o acúmulo desse debate, para se fazer uma nova reforma. Uma reforma de verdade, onde se abra as contas públicas, onde o trabalhador, a sociedade, saiba de verdade qual é o tamanho do nosso fundo de previdência, quanto que se desonera, deixa de se arrecadar com as desonerações, quanto que se tirou desse fundo através da DRU para pagar contas de dívidas e juros, enfim. É uma reforma onde a gente não atinge o pequeno. O pequeno, ele não pode ser o pagador da conta. Portanto, esse pato ele não pode ser jogado para cá e o PDT irá defender dizendo não à reforma da Previdência. Vamos esperar a eleição, a urna eleger o novo presidente, para que aí sim um novo governo com legitimidade popular venha propor reformas para esse país. Essa reforma da Previdência, senhores deputados, ela não tem mais jeito nesse governo Temer. Ela não tem, porque é pior do que ter botado um bode fedorento na sala. Pode tirar o bode, mas o fedor e o odor não vai sair. É a mesma coisa da reforma do Temer. Portanto, digam não a ela. Não façam essa loucura de submeter essa pauta aqui ao plenário, porque com certeza a população não está de bem com vocês. Os que votaram as duas denúncias do Temer, a população já está por aqui. E ainda fazer a retirada do direito da aposentadoria, aí realmente os senhores estão se convidando a não voltarem mais para cá. Nós estamos vindo aqui reafirmar o compromisso do PDT nessa luta contra a reforma da Previdência. Primeiro, porque o governo tinha que ser transparente e sincero ao abrir de verdade essa caixa preta que é o Fundo Social da Previdência. Eles tinham que dizer os privilégios que são dados para as grandes empresas do Brasil com as desonerações das folhas.
Eles tinham que ser sinceros e dizer quanto que é tirado do Fundo Social da Previdência através da DRU todo ano. Esse dinheiro, meus amigos, ele vai, sabe para onde? Lá para pagar os juros, para pagar lá a nossa dívida, essa dívida do Estado brasileiro que ninguém sabe quanto é, porque nunca tiveram coragem de auditá-la, nunca tiveram coragem de questionar esse absurdo que o Brasil deve hoje ao mercado. E dentro da reforma da Previdência, nós iremos nos posicionar duramente contra a retirada de qualquer direito do trabalhador. É inadmissível imaginar que nós possamos tratar um Brasil de tamanho continental como o nosso, tratar um Brasil igual. O Brasil do Paraná não é o mesmo do Maranhão, não é o mesmo lá do Rio Grande do Sul. A cada estado existe uma realidade, cada região é uma perspectiva e uma expectativa de vida diferente. Lá no meu estado, por exemplo, no Maranhão, presidente, a expectativa de vida de um trabalhador é 70 anos. Se essa PEC é aprovada do jeito que está, acabou-se o sonho dele de se aposentar, do trabalhador poder ter o direito à sua aposentadoria. Imaginem só com o tamanho dos sonhos que nós estamos mexendo. E o pior, vendendo informações falsas, por exemplo, como se a Previdência ela fosse um instrumento deficitário. E todos aqui que conhecem a Previdência sabem que ela não é deficitária. O que se torna deficitária hoje é a desvinculação da DRU de 30% que hoje tiram dos nossos trabalhadores desse organismo, dessa ferramenta importante de arrecadação que nós temos para dar essas garantias aos trabalhadores e aos pequenos, geralmente aos que mais precisam. Ele tem que ir para a lata do lixo. Vamos começar as discussões novamente, ouvindo o povo e ouvindo o Congresso. Lá no Maranhão, a expectativa de vida do trabalhador maranhense, senador Pinto e governador Zé Reinaldo, é uma das expectativas, deputado Hildo, menores de vida do Brasil. Então não dá para imaginar que no modelo que está aí nós poderíamos aprovar, até porque senão o povo maranhense, o povo nordestino, esqueça que ele nunca mais vai se aposentar na vida. Vão trabalhar dos 18 anos até 69 anos, 68 anos, e aí 70 se aposenta, mas já é morrendo. Então, infelizmente, nós temos que trazer essa dura realidade, porque a realidade de uma região não é outra do Brasil. E a gente precisa garantir e entender essa diversidade do nosso país. Podem contar com o PDT nessa luta que nós iremos travar a partir de agora dentro do Congresso Nacional. Essa reforma da Previdência, que aí está, a reforma trabalhista e outras pautas que estão sendo impostas nesse momento, com desculpa de se enfrentar a crise que estamos atravessando, é o momento de se unificar todas as categorias e a sociedade para dizer que precisamos enfrentar essas dificuldades, mas não colocando a conta para o menor e a conta para o trabalhador. Basta ver o golpe frontal que vão dar no povo brasileiro, principalmente ao povo do Nordeste, por exemplo, no meu estado, que tem a menor expectativa de vida no Maranhão, 70 anos a média. Hoje, se aprovar essa reforma da Previdência do jeito que estão querendo, acabou-se a esperança de homens e mulheres poderem se aposentar. É realmente uma situação de desmonte. E mais grave, você pega, enfraquece, precariza o direito do trabalhador, aí você deixa de arrecadar menos para a Previdência e o governo vem com esse discurso, né, falso de dizer que a Previdência ela é deficitária. Claro que ela vai continuar deficitária caso ela fosse, porque ela não é, e há sérias controvérsias sobre isso, tanto que há uma CPMI para tratar a questão da Previdência. Porque existe uma coisa chamada DRU,
30% do recurso da União do Orçamento Geral, você que está em casa para entender, se você tem direito a gastar R$100 por mês na sua casa, então a DRU te dá direito a dizer, ó, 30% aos R$30, você pode remanejar lá da despesa do arroz e comprar só de feijão. Ou tira do feijão e pode comprar só de material de limpeza. Então é você que diz para onde vai. Então o presidente Temer, o governo, pode tirar a qualquer momento 30% do fundo da Previdência, do recurso da Previdência para jogar, para pagar quê? Para pagar a dívida trilionária do Brasil, a dívida externa. Porque não foi aberta de verdade essa planilha e essa caixa preta do Fundo Social da Previdência. Nós não sabemos de verdade quanto que o Brasil tira por ano através da DRU, da Previdência, para pagar juros e para pagar a dívida. Ao mesmo tempo, a gente vê a classe política, a gente vê essa casa inerte a temas importantes como é a taxação de imposto em cima de grandes fortunas. Está lá na Constituição e a gente não vê ninguém se mobilizando para taxar quem pode pagar mais nesse país. E aí simplesmente fica o quê? As políticas para os menores, para os pequenos. Pegaram aquele pato grande lá na frente da Fiesp e estão colocando os patos pequenos no colo de todos os trabalhadores e dos servidores desse país. O governo do presidente Temer quer lhe convencer que a reforma da Previdência é necessária e até boa para você. Não se deixe enganar, ela é muito ruim. Se você é trabalhador rural, cada pessoa da sua casa vai ter que pagar um carnê todo mês, durante 15 anos. Se não pagar, não aposenta. Você que é professor ou professora, o relator voltou à idade de 60 anos, com 25 de contribuição, mas não lhe disse que só vai pagar 70% do que você ganhava. O pior é que o pobre vai ter que trabalhar mais. Um jovem que começa a trabalhar como aprendiz aos 16, por exemplo, ele só vai se aposentar aos 65, ou seja, ele vai ter que ficar no mercado por 47 anos. Até a pensão das viúvas vai ser confiscada. Se o marido ganhava R$ 1.500, ela só ficará com 900 ou terá que abrir mão da aposentadoria. Sabe qual é a única verdade? O caixa do governo, que ficará cheio e você trabalhará pelo resto da vida. Essa reforma tem que ir para a lata do lixo. E aí é necessário que essa casa pare para compreender e ouvir o que de verdade a sociedade, todos os trabalhadores estão colocando, é o método, a forma como está sendo discutida e foi mandada para cá a proposta da reforma da Previdência. Primeiro porque nós temos aí que discutir essas idades, colocando de forma mais clara, não só o que é a perspectiva de vida, não só no texto, mas a perspectiva de vida com saúde de forma regional, como acontece no Brasil. Hoje, a perspectiva de vida de um idoso com saúde lá do Rio Grande do Sul, ele é diferente do nosso idoso com saúde lá do Nordeste, lá do Maranhão. Então é preciso que a gente possa aprofundar de forma mais franca esse debate e também conhecer. Nós fizemos, o PDT deu entrada no pedido de informações que ainda está contando prazos, que a gente precisa de verdade abrir para a sociedade e mostrar, ó, o Fundo Social de Previdência. Esse déficit, ele se dá por qual razão? Primeiro, quanto é que o governo retira da DRU, né, dentro do Fundo Social da Previdência, quanto é que é retirado por ano desse fundo para pagar juros da dívida? Quanto é que nós deixamos de arrecadar por ano com as grandes exonerações fiscais que estão aí? Quanto é que nós deixamos de contabilizar dentro do Fundo Social da Previdência através de outras receitas tipo a loteria? Então é preciso se ter um olhar, e aí é um erro que o governo está fazendo, ter um olhar apenas fazendário. O Fundo Social da Previdência, ele já está dizendo, ele é o social. Eu pedi, há alguns dias atrás, informações diante desse debate, por exemplo, da reforma da Previdência. Nessas informações que nós pedimos ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, lá uma das perguntas que nós fizemos foi qual era a estimativa de isenção de receita que a União deixava de arrecadar por conta das isenções fiscais dadas às grandes empresas no Brasil. Não sou eu que estou falando, senhores deputados. É um documento que eu recebi do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Só para os senhores terem uma ideia, o ano de 2016 de isenção fiscal
nós temos quase 271 bilhões de reais isentos de impostos que a União concedeu a grandes empresas. Em 2015, foram 282 bilhões. Em 2014, 249 bi. Em 2013, 170 bi. Por que eu estou dizendo isso? Vejam só, se no ano passado foi 271 bi, deputado Pedro Fernandes, que a União deixou de arrecadar com os impostos, como é que ela vem me dizer que, e ela informa que no ano passado também, ela desvinculou através da DRU 92 bi da União. Então vamos lá, 271 bilhões de isenção fiscal, mais 92 bilhões só o ano passado retirado da DRU. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 360 bilhões de reais deixados de arrecadar no nosso fundo da Seguridade Social. E aí o governo informa que o déficit é de 257 bilhões. É necessário se fazer uma auditoria séria, é necessário se fazer um debate profundo, porque se fizermos um encontro de contas, é óbvio que a Previdência ela não é deficitária e é óbvio que a gente está sendo induzido aqui ao erro e mentindo para o povo brasileiro. Ficou acertado que a discussão deve começar na quinta. A votação está prevista para a semana seguinte. A oposição já está com uma estratégia montada para tentar atrapalhar os planos do governo. O governo quer agora, nessa próxima semana, colocar e iniciar o debate da reforma da Previdência. E já na outra, a partir do dia 18, colocar em votação essa reforma. A oposição irá resistir. Iremos trabalhar de forma muito intensiva em cima da obstrução. O Planalto vai sentir o clima e pode desistir de votar se perceber que não alcançou o apoio necessário. Uma vitória importante da oposição e dos trabalhadores brasileiros. O governo está percebendo que ele não tem votos necessários para votar a reforma da Previdência. Estão praticamente jogando a toalha. Nós estamos aqui no Congresso Nacional, vigilantes e atentos para que não sejamos pegos de surpresa. Mas vamos manter essa mobilização em 2018 e dizer e continuar esclarecendo a todo o povo brasileiro que o grande déficit que existe hoje é o político. É a necessidade clara de se tirar um governo que não tem compromisso com os trabalhadores, que não tem compromisso com a nossa base social. Então vamos continuar vigilantes e parabéns a todos que lutaram pelo não à Previdência agora em 2017.